Aleluia, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, querido, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para celebrar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. O nosso Deus conosco, que é Jesus, aquele que se encarnou, o Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus foi aquele que personificou a graça, com ele foi trazido a nós, ou trazidas a nós, a graça e a verdade. Por isso nós estamos alegres, porque Jesus é o motivo da nossa alegria. A nossa alegria não é uma contingência, não uma circunstância. A nossa alegria é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Amém? Quantos estão alegres aí? Pode dizer glória a Deus. E por isso hoje eu estou confortável para ministrar uma palavra que o título ele é Tempos Difíceis. Porque o crente que crê na promessa, ele sabe que isso é inerente ao mundo, à vida, mas ele também entende que em tempos assim, também são tempos da manifestação da glória de Deus. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Obrigado, irmão Edgar. E diz assim a palavra do Senhor nesse texto: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pai, esta é a tua palavra, nós a lançamos nesta noite e declaramos que o Senhor é Deus. E a palavra que sai da tua boca, Senhor, não pode voltar para ti vazia. Nós cremos que ela está agora sendo liberada e direcionada a cada coração, e cada um de nós possa recebê-la com o coração aberto, sedento, uma terra fértil, e essa semente produza muito fruto. Que o Senhor possa usar o pregador, que seja um canal de bênção à sua igreja, ao seu povo e todos aqueles que estão recebendo os oráculos de Deus. Assim eu oro no nome de Jesus. Todos digam amém. Diga glória a Deus. Tempos difíceis. Paulo, ele escreveu a carta a Timóteo, e é uma das cartas paulinas pastorais. Porque as cartas paulinas, elas têm uma classificação: cartas da prisão, cartas pastorais. E essa carta ao seu pupilo, ao seu filho espiritual, era uma carta pastoral. E Paulo, como um pastor, como um preceptor, como um pai espiritual cuidadoso, ele então orienta o seu filho espiritual, Timóteo, exatamente no exercício da sua vocação, que também era de ser um pastor, que ia cuidar de uma igreja. E o interessante é que Paulo, ele começa nessa sessão do capítulo 3, dizendo exatamente a frase: mas você precisa saber disto. Diga assim: eu preciso saber disto. Amém? Nós temos que entrar no texto, porque senão nós achamos que é uma coisa bem distante, em outra cultura, em outra época,
algo específico para Timóteo quando estava no exercício do pastoreio na Ásia Menor. Não. Se foi escrito e está aqui na Bíblia, esse texto é para mim, esse texto é para você. Quantos tomam posse disso nessa noite? Sabe, mas muitos pensam que estes tempos que Paulo fala, olha, você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Muitos acham que esses últimos dias se referem, eu acho que está um pouco alto, não sei se está alto ou está dando um eco. Se puder, por favor, ajustar, querido. Amém? Muitos pensam que os últimos dias se referem apenas àqueles, ou àquele período da grande tribulação, ou seja, o período que antecede o milênio, que antecede o juízo final, o período escatológico. Mas na verdade, eu queria que você pensasse biblicamente, porque esta época já começou, os chamados últimos dias já começaram. Biblicamente nós cremos que Jesus inaugurou esse tempo. Biblicamente falando, esta época já começou, os últimos dias começaram com o ministério de Jesus aqui na terra e vão terminar com a volta de Jesus aqui. Amém? Nós cantamos aqui várias canções que falam de guerra, de batalha, de tempos difíceis e também da vinda de Jesus. Nós cantamos Yeshua, a sua igreja vai ser arrebatada. Então nós somos uma igreja escatológica, nós somos uma igreja que crê que Jesus está às portas e vai voltar. Quantos creem nisso e podem dizer glória a Deus? Isso orienta a nossa vida com Deus, mas preste atenção, quando o termo nestes últimos dias, ele é mencionado, muitas pessoas pensam simplesmente nesse fim, mas eu quero te falar que nós precisamos olhar como os dias que nós estamos vivendo, os dias que foram inaugurados com a vinda de Jesus, a primeira, e só vão fechar, vão se findar com a volta dele. Mas é interessante porque temos um texto aqui em Hebreus, abra comigo, que eu quero mencionar, e fala exatamente disso, Hebreus capítulo 1, vamos ler o verso 1 e o verso 2, para que nós tenhamos mais entendimento do que estamos falando, estamos ministrando. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra ou pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a Bíblia está relatando, principalmente no verso 1 e 2 de Hebreus 1, que no passado, Deus falou através dos profetas, mas nos últimos dias, Ele falou por meio do seu Filho. Ou seja, quando Jesus vem a plenitude dos tempos, Deus usa o seu Filho para falar conosco através dele, nesses últimos dias. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez Deus o universo. Então preste atenção, assim como Timóteo, nós também devemos saber isso. Nós precisamos entender que há 2000 anos nós temos ouvido exatamente essa mensagem, últimos dias. Paulo falou, Pedro falou, João falou, então nós estamos vivendo esse tempo. E nesse tempo, nos últimos dias, virão tempos
Diga, difíceis. É verdade ou não é? Temos vivido ou não? Cada vez mais. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro. Nós vamos ver também o que, além de Paulo, o que Pedro disse e o que João disse também. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Então, nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Vamos agora em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 18. Diz assim a palavra: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. É interessante, porque se nós ouvimos aqui no relato bíblico, Paulo dizendo últimos dias, Jesus já havia falado dos últimos dias, Pedro falou dos últimos dias, agora João está falando da última hora. Então, se isso foi falado há 2000 anos atrás, imagina qual que é a nossa condição hoje. Deve estar nos últimos minutos ou segundos. E nós precisamos, diga, saber isto. Diga, eu preciso saber isto. Quando Paulo dirigiu-se a Timóteo, ele tinha em vista, pela fé, cada um de nós, pela revelação da palavra que chegaria a outras gerações. Então hoje nós precisamos saber isto. Sabermos o que, pastor? Sabermos que existem esses últimos dias, que nós já estamos inseridos, como eu falei, porque foi inaugurado pela vinda de Jesus, e que nesses dias nós teríamos tempos difíceis. Paulo alertou para esse tempo, mas eu quero falar de dois tempos. O primeiro deles é o tempo difícil. Diga, tempos difíceis. Mas tem um outro tempo que nós vamos ser conduzidos no final da mensagem, que fala de um tempo ou de tempos edifícios. Como assim, pastor? É um tempo de edificação. Porque para esse momento de dificuldade, de opressão, um tempo de prova, Deus sempre tem provisão, escape e vitória. Quantos mais que vencedores nós temos aqui nesta noite? Então eu vim aqui não para aterrorizar, eu vim aqui para encorajar aqueles que estão em Cristo Jesus e estimular aqueles que não estão, que passem a estar em Jesus, porque Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A chave é você estar em Cristo, porque se você estiver nele e ele estiver em você, ele te faz mais que vencedor e você também vai vencer o mundo. Amém? Então, no tempo difícil, ou nos tempos difíceis, Paulo, ele cita exatamente alertando o seu discípulo a se inteirar sobre esses tempos que viriam e não seriam fáceis. Mas também, antes de Paulo, Jesus já havia alertado que haveria tempos assim, e Jesus ele cita exatamente esse tempo lá em Mateus 24, 12, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diga, quase todos. Sabe por quê? Quase todos? Porque não é todo. Pastor, mas é óbvio. Não, porque Deus ele quer trabalhar com um remanescente fiel nesse tempo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o remanescente fiel. Quase todos, o amor vai se esfriar. A pergunta é: por que tanto Jesus como seus apóstolos pararam para ensinar algo assim?
A nossa mensagem vai girar em torno disso. Por que que Jesus parou, os apóstolos pararam para ensinar algo assim, ensinar que existiam últimos dias, que nesses últimos dias teríamos tempos difíceis. Primeiramente porque a nossa fé não nega a realidade. Ou seja, Jesus e os seus discípulos, eles queriam ensinar-nos que existe uma realidade no mundo sem Deus. E a realidade no mundo sem Deus são tempos aflitivos, tempos terríveis, tempos de desesperança, tempos de males, tempos de choro. Esse é o mundo sem Deus, essa é a realidade deste mundo, mas a nossa fé, diga a minha fé, ela não nega a realidade, mas ela é poderosa para transformá-la. Quantos creem nisso? Então, querido, você que está aqui na Igreja Batista do Amor, em tantas outras igrejas cristãs evangélicas que pregam a palavra de Deus, você nunca pode aceitar que alguém fale: a religião ou sua igreja, sua crença é o ópio do povo, é um entorpecente para te deixar alienado e não enfrentar a realidade. Isso não é verdadeiro, porque se existe um lugar em que nós somos encorajados a encararmos a realidade, nos empoderarmos de fé e transformarmos a realidade, isso se chama Igreja do Senhor. Não existe essa fala é do diabo. A igreja que prega a Bíblia, ela não está fugindo à realidade, mas Jesus está, nos encorajando a sermos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, Jesus falou: lá vem o príncipe deste mundo. Jesus disse, a palavra diz: o mundo jaz no maligno. Jesus disse: no mundo passais por aflição. Que utopia é essa? Jesus está dando uma realidade. Mas também Jesus falou: agora vocês vão, porque eu os empodero. Se vocês crerem em mim, farão as obras que eu fiz e ainda maiores. E eu lanço vocês neste mundo tenebroso, nessa realidade difícil, para ser sal desta terra e luz desse mundo. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Então, não se preocupe, porque nos últimos dias, em tempos difíceis, você vai se levantar como um arauto de Deus para fazer diferença nessa geração. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Agora no modo fé. Glória a Deus no modo fé. Agora, aquele que nós lemos do Salmo 47, que fala que nós devemos aclamar com vozes de júbilo. Amém, Jesus. Essa igreja é abençoada, hein? Primeiramente, então, nós devemos entender que esse ensino de Jesus, dos apóstolos, era exatamente para que nós conhecêssemos uma realidade, não ficássemos alienados a ela, mas também para, preste bastante atenção, que agora eu vou falar de 5 pontos, ou de 4 pontos importantes, que é o objetivo do ensino de Jesus e dos seus apóstolos com relação aos tempos difíceis. Primeiro, para não desfalecermos. Qual que é a finalidade de Jesus e seus discípulos pararem para ensinar sobre tempos difíceis? Para eu e você, para nós não desfalecermos. Porque se soubermos e sabemos que haverá tempos difíceis, durante os quais haverá tribulação, oposição, perseguição, então nós nos prepararemos para enfrentar. Porque uma das piores batalhas que existem é quando você vai para a batalha ignorando o inimigo. Até um chinês chamado Sun Tzu sabia disso. E você que é crente sabe muito mais. Não é? O Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra. E uma das derrotas iminente é a pessoa que entra na batalha ignorando o inimigo. E a nossa fé, como eu falei, não nega a realidade. E Jesus ensinou, a palavra nos ensina, não ignoramos os desígnios de Satanás.
Só que uma coisa é certa, nós também não superestimamos. Que tem gente que tudo é demônio, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não. Nós não subestimamos e nós não superestimamos. Nós colocamos ele no lugar dele, que pelo que consta debaixo dos estrados dos nossos pés, em Cristo Jesus. Porque a pessoa que não anda em Cristo e na fé fica com medinho, fica acuado. Mas se você anda pela fé, você sabe que Jesus está colocando o diabo e seus demônios debaixo do estrado dos seus pés. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Olha só que revelação maravilhosa. Hebreus, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. A palavra diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que nós vamos correr essa carreira aqui no mundo tenebroso que jaz do maligno? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, você vai pensar em quem? Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu estou aqui para dar esse recado. Os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas fique tranquilo, porque você vai olhar para o autor e consumador da fé, vai saber que ele suportou tamanha oposição, mas venceu, e assim também você não será atingido, você não vai se cansar, você não vai desanimar. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor, eles sobem como asas, como águias, eles renovam as suas forças, eles correm e não se cansam, eles correm e não, eles correm. Vamos ver se minha corridinha do Parque Sabiá está fazendo efeito. Mas não é o Parque do Sabiá, é porque nós estamos em Cristo. É isso aí, querido. Olha só, esse aqui é o que nós oramos pela mãe dele agora. Olha só, isso é fé, isso é fé, isso é fé, isso é fé, isso é fé. Aleluia! Tem mais algum crente que quer correr aí? Corre aí, querido. Corre aí. Corre no seu lugar. Corre no seu lugar. Corre no seu lugar. Ah, você está achando, esse povo ficou doido, sabe? Mas isso é espiritual, é um ato profético. Esse é um ato profético. Teve uma vez, aleluia. Vem cá, filho, levanta aí. Você está jovem, vem cá, corre comigo aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, aqui. Vamos lá, vamos lá. Quem espera no Senhor aí? Quem espera no Senhor aí? Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam. Eles caminham. Deixa eu caminhar um pouquinho. Não é, Douglas? Amém? Glória a Deus, amém. Eles caminham e não entram em fadiga. Por quê? Porque eles não fazem isso com as pernas. Porque agora eu estou meio ofegante. Eles fazem isso com a fé. E a fé faz com que a gente passe os obstáculos, salte as montanhas, corra e alcance o alvo que é Jesus. Últimos dias virão tempos difíceis, mas você não vai desfalecer. Você não vai desfalecer. E quando você não desfalece, você vira uma inspiração para o irmão que está do seu lado.
Então Deus tem interesse nisso, te abençoar e abençoar o irmão que está do seu lado. Em tempos difíceis, por que Paulo, Pedro, João e o mestre dedicou tempo para ensinar que haveria tempos difíceis? Para não sermos enganados em tempos difíceis. Porque muitos enganadores surgem em tempos assim. É um tempo propício para surgir toda espécie de engano, sofisma. Então, para que nós não sejamos enganados, Jesus e seus discípulos nos ensinaram. Muitos enganadores surgem em tempos assim. E a pergunta é, como combatê-los? Paulo, ele responde, se você puder voltar a 2 Timóteo, capítulo 3, agora no verso de número 5, no último versículo que nós lemos. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe destes. Paulo dá uma receita, dá uma prescrição para Timóteo: fique longe desse engano. Mas sabe, quando nós olhamos, nós vemos um porém, que Paulo não estava simplesmente fomentando uma atitude só defensiva da parte de Timóteo. Mas Paulo queria que ele se afastasse de conversações vãs, tolas, porque o apóstolo já sabia e já o havia advertido antes a manter o seu testemunho, a manter-se bem, manejando bem a palavra da verdade, para evitar falatórios inúteis e profanos. Então não basta você se afastar, você precisa manejar bem a palavra da verdade, porque nela você tem exatamente aquilo que você pode guardar o seu coração para não pecar. Não virá engano na sua tenda, não virá engano na sua mente, não virá engano na sua casa, não virá engano na sua família, não virá engano nos seus negócios. Tudo que for embaçado, não tiver a cara de Deus, não vai entrar no seu ambiente, porque você vai manejar bem a palavra da verdade. Ela é o seu manual. O homem não funciona bem sem o manual do Criador. Preste atenção. Paulo sabia disso, e por isso ele fala exatamente isso, que ele se afastasse dessas pessoas, mas que ele pudesse também se empoderar na palavra. A palavra, como o salmista diz, guardada no coração, faz com que nós não pequemos contra Deus e não sejamos enganados. Então nós estamos falando que em tempos assim, difíceis, nós precisamos entender o ensino de Jesus e dos seus apóstolos, para não desfalecermos, para não sermos enganados e agora, para não irmos de mal a pior. Porque em tempos assim, as pessoas acabam indo de mal a pior. Às vezes nós lidamos com pessoas que falam: pastor, mas veio a pandemia, eu fui de mal a pior. Ah, mas aconteceu isso, eu fui de mal a pior. Querido, a sua vereda, a Bíblia diz, primeiro deixa eu certificar aqui, quantos já foram justificados pelo sangue do Cordeiro? Aí levanta a mão e dá glória a Deus. Então, se você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia te chama de justo. E a Bíblia também diz que o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora. Então a sua curva não é descendente, ela é ascendente. Você não vai de mal a pior, você vai desta terra para o céu, ou seja, para melhor. Deixa eu te falar, não aceite esse sofisma, porque você pode ser um servo e estar passando por perseguição, isso é parte do processo. Mas todo servo fiel que passa por perseguição também tem livramento. A palavra de Deus diz, muitas são, quantas são? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, quanto mais aflição, mais perseguição, mais oposição, maior será a vitória, maior será o livramento. Mas a gente quer ficar assim: não, eu vou ficar na minha redoma. Não, você é sal da terra, luz do mundo. Você precisa fazer diferença, você não pode se intimidar, porque se houver perseguição, vai haver livramento. O próprio
apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 3, mais à frente no versículo 11, ele vai dizer exatamente isso. Olha só o que ele diz, e que você se empodere dessa palavra também para a sua vida. 2 Timóteo 3,11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri. Ele põe um ponto de exclamação: quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. O Senhor vai te livrar de todas elas. Quantas? Todas. Quantas são as aflições que você passa? E quantas Ele vai te livrar? Está resolvido, querido. Você quer dar um glória a Deus aí? Quer dar um aleluia? Exalte o nome do Senhor, porque essa é a palavra de Deus para você. Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos ensinaram sobre os últimos dias, sobre tempos difíceis que viriam nos últimos dias, para que você não desfalecesse, para que nós não desfalecêssemos, para que nós não fôssemos enganados, para que nós não fôssemos de mal a pior, mas também para não nos isolarmos. Porque uma das inclinações ou tendência de tempos assim é que a pessoa se isole, ela fique no ostracismo. Alguém já ouviu essa palavra? É só pegar o radical dela, vem de ostra mesmo. O que a ostra faz? Fica lá dentro, né? Não é tempo de ostracismo, é tempo de vida fora para levar a glória de Deus para fora. É tempo de Deus para você. E Deus, em momentos de adversidade, Ele quer que você leve essa bênção que você está recebendo para aqueles que estão sim encarcerados, em clausura, no ostracismo, no isolamento. Quantas pessoas nós visitamos num tempo de pandemia? Só não visitamos mais porque algumas realmente não nos receberam, com muito medo. E eu sempre disse que o maior medo, ou o maior vírus não foi o corona nesse tempo, foi o vírus chamado medo. Nenhuma visita pastoral a pessoa às vezes queria receber, e nós respeitamos. Mas quando começou a flexibilizar, mesmo assim algumas pessoas não quiseram, como tem até hoje, pessoas que não querem. Aí a minha pergunta é: eu vivo pelo que vejo ou vivo pelo que creio? O que isso me sustenta, o que faz o meu coração pulsar e meus pulmões se encherem, é uma máscara, é um álcool gel, é uma vacina, ou é o poder de Deus na minha vida? Porque é Ele que sopra o fôlego de vida em mim e me faz ser alma vivente. Mais do que isso, Ele me faz ser ou ter o Espírito vivificante de Cristo em mim. Então, em momentos de adversidade, muitos buscam se isolar, trancam-se e são acometidos do que chamamos de síndrome de Elias. Que síndrome é essa, pastor? Você conhece o grande profeta Elias, grande homem, lutou contra os profetas de Baal, e Deus exterminou aqueles profetas, só que, de repente, ele ficou preocupado, ansioso, com medo da mulher de Acabe, que fez um escarcéu e mandou perseguir os profetas de Deus naquela nação. E não era ele o único que foi perseguido, havia vários outros, mas a síndrome de Elias é falar: eu estou sozinho, eu estou isolado, eu sou o único a passar por isso, eu não suportarei, eu quero morrer. Ele quis morrer, o grande profeta Elias. E aí por isso que quando passa um pensamento não de autoextermínio, que isso é uma coisa bem extrema, mas sabe, na nossa cabecinha muitas vezes passa o autoextermínio de viver morto. Eu não vou tirar minha vida física, mas eu também não estou nem aí para a minha vida. Viver ou existir para mim tanto faz. Não, Deus não tem existência para você nessa terra. Deus tem vida e vida abundante. Não desista da sua vida, não se isole. Não deixe que a síndrome de Elias tome o seu coração. Assim como Elias foi visitado, o vento soprou e ele saiu da caverna, você vai sair da caverna. Porque tem muito mais de Deus para acontecer na sua vida, isso é só o começo.
Pastor, mas eu passei tantas coisas. Ótimo, virou o testemunho. Era a prova, depois que passou, vira testemunho da glória de Deus. E é isso que você já tem pregação. Você já tem pregação. Mas se você ficar enclausurado no ostracismo, não terá ninguém para contar. Contudo, querido, no tempo de dificuldade, é nesse tempo que precisamos seguir de perto, estarmos juntos, recebermos conselhos, sermos discipulados. Querido, se você está aqui nessa igreja e ainda não tem um discipulador, um mentor, um líder, um Felipe, você é o Natanael, e o Felipe é aquele que te mostra, revela mais Jesus, querido, corra atrás dessa pessoa, e está mais perto do que você imagina. Dentro de um pequeno grupo, você vai achar essa pessoa, não que ela seja perfeita, não que ela seja infalível, não que ela não tenha vulnerabilidades, mas ela é uma pessoa que também está caminhando como você, está colocando o modo fé em ação, e vai servir de referência e de testemunho para a sua vida. Assim que Deus faz, não se isole. Aqui também nesse contexto de 2 Timóteo 3, no verso 10, anterior do que nós lemos o 11, ele diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, e aí segue, né? Aí já no 11. Então, Paulo está dizendo, você tem seguido diga perto. Então não se isole, você precisa seguir de perto. Então, em tempos difíceis, o ensino é importante, foi importante do mestre e dos seus apóstolos exatamente para isso, para não desfalecermos, para não sermos enganados, para não irmos de mal a pior e não nos isolarmos. Mas como eu falei no início da mensagem, eu quero falar também do tempo edifício. O que é isso, pastor? Sabe quando você tem dificuldade de relacionamento com alguém, às vezes, até mesmo na família da fé, porque nem todo mundo é botafoguense, não é verdade? Então não dá para se relacionar bem com todo mundo que não é, né? Estou brincando, gente. Mas nem todo mundo tem o seu traço de personalidade, não comunica na sua linguagem de amor e tem suas preferências. A unidade não é uniformidade, nós não estamos aqui para sermos uniformes, estamos aqui para sermos unidos. Amém? Mas alguns resistem em falar assim, pastor, o senhor está pedindo para ir para aquela célula, o senhor está pedindo para eu lidar com isso. Pastor, mas aquele irmão é difícil. Fala assim, é difícil. Então a partir de hoje você vai trocar essa palavra difícil para edifício. Você vai falar assim, pastor, aquele irmão difícil. Porque a palavra diz, pastor, que edifício de Deus sois vós. Você achou que não estava na Bíblia? Paulo fala, edifício de Deus sois vós. Amém? Porque o outro irmão pode estar pensando o mesmo de você. Você acha que é você que pensa do outro, mas você não sabe o que está na cabecinha do outro, olhando para você e falando assim, esse irmão é difícil. Então é melhor que todos pensem um do outro como edifício de Deus sois vós. Então o tempo edifício, ou tempos edifícios, são tempos que nós também tiramos para edificação. Se por um lado, os tempos difíceis, Paulo relata aqui uma lista dizendo que tinha egoísmo, avareza e outras 16 características nefastas citadas no texto de Paulo, que são subproduto da alma do homem, se aflorando em momentos assim, de dificuldade, mas também nós cremos que haverá sempre agora sim, remanescente fiel. Sabe, Deus, Ele trabalha muito com o improvável,
Quando a gente acha que uma guerra vai ser ganha, como Gideão achou assim, são 135 mil o exército dos midianitas, então eu preciso ter no mínimo uns 200 mil para acabar com eles. E a Bíblia diz que começaram com 30 e poucos mil, e depois foi diminuindo e ficaram quantos? 300. Então Deus, Ele não está limitado ao que nós nos limitamos. Eu vou repetir essa frase. Deus não está limitado naquilo que nós estamos limitados. Porque para nós seria uma tragédia, seria entrar para perder. Mas eu quero te falar nessa noite, que Deus, Ele quer usar um remanescente fiel. Ainda que seja um exército numeroso como era de 135 mil, depois você faz a razão, de 135 para ver um para quantos, e faz essa razão de 135 mil dividido por 300, e me fala aí, um para quanto? Mas sabe, a palavra de Deus veio para Gideão, e não está no esboço aqui, você agora vai lutar como se eles fossem quantos homens? Um só. Isso é fé, porque quando você olha, são quantos? 135 mil, 132 mil. Para cada soldadinho de Israel, tinha 450 midianitas. Amém? Deus está te levantando como remanescente, como um dos 300, como um improvável. E você vai ser levantado no espírito de Gideão, que você pode ser o mais improvável, o menor da sua casa, o mais improvável da sua família. Se Deus estiver te levantando, você vai entrar no meio dos midianitas como eles fossem um só homem, e você vai na força do braço de Deus. Você crê nisso? Porque preste atenção, Deus, quando restaurou Israel, não havia em Jerusalém mais muros na cidade, não havia mais templo na cidade. Deus, Ele não levantou muitos homens, Ele levantou quem? Um remanescente fiel, para edificar os muros e reerguer o templo. Deus, Ele está levantando esta geração. Deus está te levantando. Há pessoas aqui que estão vivendo tempos difíceis, porque isso é inerente aos últimos dias, mas eu quero te falar que esses tempos difíceis também serão tempos de crescimento, amadurecimento e edificação na sua vida. Você vai crescer como nunca antes, para o louvor da glória de Deus. Deus está preparando isso. No primeiro ano da pandemia, nós lançamos uma frase, não simplesmente uma frase de efeito, mas uma frase profética, que ardeu no meu coração e nós liberamos sobre a igreja, porque não se falava de outra coisa senão crise. O que está acontecendo? Crise. O que vai acontecer? Crise. Como que está a economia? Crise. Como que está a saúde? Crise. E nós falamos o seguinte: se há crise sem precedente, haverá oportunidade sem precedente, porque um homem, uma mulher de fé, olha para a crise, não nega a crise, não nega a realidade, mas ele vê uma ótima oportunidade de se manifestar o poder de Deus. E para terminar, eu quero te falar exatamente isso, como Paulo falou também para Timóteo, no mesmo contexto de 2 Timóteo 3, depois leia o capítulo todo, leia o livro todo, essa carta toda, mas no mesmo contexto de Timóteo, 2 Timóteo 3, no verso 17, ele fala que este homem de fé, ele instiga então Timóteo a ser um homem que estivesse perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe, perfeitamente habilitado, como eu falei, não é na força do seu braço,
não é na força do seu intelecto, não é no seu currículo vitae, não é, sabe, nos seus atributos, não é nas suas qualidades. Perfeitamente habilitado é aquele que recebeu o perfeito dentro de si e tem consciência espiritual de que não é ele quem vive mais, mas Cristo vive nele, e esse viver que ele ainda tem na carne, ele vai viver pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por ele. Ou seja, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, Ele não nos dará graciosamente em Cristo todas as coisas? Falta é a ousadia de nós profetizarmos, de nós liberarmos uma palavra de fé, de esperança nesta geração. E quantos aqui querem ser esse remanescente fiel? Se levante agora, querido, se você deseja ser esse remanescente fiel, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Experimente o que Deus vai fazer na sua vida com amadurecimento, crescimento, edificação. E eu quero terminar essa mensagem liberando palavras proféticas sobre a sua vida. Eu quero liberar 5 palavras sobre a sua vida, escute bem. Nesses tempos difíceis, de edificação, de crescimento e amadurecimento, não faça dos seus problemas um problema. Ele está lá, é um problema. Não faça dele um problema, faça dele uma oportunidade para ser manifesta a glória de Deus. Segundo, se por um lado você deve fugir, como Paulo orientou a Timóteo, dos falsos, siga então os verdadeiros. Vou repetir. Se Paulo orientou Timóteo para fugir do engano, fugir dos falsos, então siga os verdadeiros. Terceiro, cuide do seu coração. Por quê? Porque daqui procedem as saídas da vida. E nós temos falado, e eu não canso de dizer, o coração de todo problema é o problema do coração. Cuidando dele, você vai viver esse tempo difícil. Não seja egoísta, pois se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da sua vida. Sua vida não é viver para si próprio, somente para si. Existe algo muito maior que não está limitado só no seu ser. Existe muito mais de Deus dentro de você, que vai ser compartilhado com muitas outras pessoas, e ouça bem, e muitas outras gerações. Tem algum crente nessa noite que recebe isso? E finalmente, não podia ser diferente. A última palavra para tempos difíceis é: permaneça na palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É tempo, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, não baixe a guarda. Em tempo de guerra, profetiza, declara, em nome de Jesus. Faça isso agora, igreja. Levanta suas mãos, lute com as armas poderosas em Deus. Lute com as armas espirituais, lute com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Libera agora, libera agora, libera agora. Profetiza sem parar, em tempo de guerra, nunca pare de adorar, não baixe a guarda. Profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Declare novamente, em tempo de guerra, em tempo de guerra, se levante e declare isso. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em
escape está vindo, está chegando. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sinta o poder de Deus chegando, está chegando, está chegando, está chegando. A cura, a recompensa vem. Aleluia. Sem demora. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo se mover. Deixe o Espírito Santo se mover em você, dentro de você. O Espírito Santo é quem inspira, é quem ensina, é quem traz palavra na nossa boca, é quem nos faz profetizar. O Espírito é que nos convence, é que nos traz clareza. E o Espírito Santo se move, se move, se move, se move, se move, se move em você e através de você. Ei, você não foi resgatado, você não foi levantado, você não foi salvo, você não foi liberto para viver, sabe, aprisionado como derrotado. Os últimos dias estão aí. Os tempos difíceis são uma realidade, mas você é um homem de fé, uma mulher de fé, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Algo diferente em você, algo diferente em você. Na sua casa, talvez você está pensando: eu sou o único lá. Ei, você não é o único, porque assim como o quarto homem estava lá na fornalha, não eram 3 apenas, mas o Filho do Homem estava lá. Você não está sozinho na sua casa, você não está sozinho no seu trabalho, você não está sozinho nessa batalha, nessa guerra. O quarto homem está com você, o Filho do Homem está com você, e você e Jesus é maioria absoluta, é maioria absoluta. Creia, creia, creia. É um tempo, passamos por ele. É um tempo, mas estamos sendo forjados, estamos sendo preparados, estamos tendo crescimento, estamos amadurecendo. Porque quando nós éramos meninos, nós falávamos como meninos, nós pensávamos como menino, mas agora chegou o tempo da maturidade. Não será qualquer contingência, qualquer situação, não será nem nada nessa vida que vai tirar a nossa paz, porque a chave não está naquilo que vamos encontrar na vida, mas naquilo que a vida vai encontrar em nós. Mas eu estou cercado por pessoas de impuros lábios, eu estou cercado por pessoas que me oprimem. As portas do inferno, elas estão ali, mas elas não avançam. Quem avança é a igreja, e a igreja não é um prédio, a igreja é você. Você é a igreja de Cristo, você é pedra viva, e as portas do inferno vão ter que recuar, porque elas não vão poder prevalecer contra você, contra o Espírito de Cristo que está em você. Descanse no Senhor. O Senhor está tirando fardos e jugos duros e fardos pesados, porque pessoas estão tentando resolver da sua forma. O Senhor está falando: nessa batalha não tereis que pelejar, essa batalha é minha. Você vai descansar e vai ver o grande livramento que o Senhor vai fazer em Israel. Você é Israel de Deus, e o Senhor está colocando grande vitória na sua mão. É um tempo difícil, mas é um tempo de edificação, de crescimento. E eu queria que você orasse comigo. Você que está aqui
Você que está recebendo esse sinal pela internet, ouvindo essa mensagem, talvez online ou gravada, não sei quando você vai receber, mas é tempo de Deus para você. Em tempos difíceis, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Em tempos difíceis que há perversão, profanação, existe plenitude de graça, porque Deus veio nesse tempo e se encarnou nesse tempo. Jesus inaugurou esse tempo. Os últimos dias, os tempos difíceis estão acompanhados pela graça, a verdade, a plenitude de Cristo. Foque nisso. Olhe para o autor e consumador. Eu queria que você orasse após mim, todos aqui com olhos fechados, com a mão no seu coração, e após mim repita dizendo: Senhor. Todos que estão aqui em casa também digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, e creio que Ele é meu Salvador, e que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, para você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar por você e com você. Levante a mão aí, levante a mão. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite. Isso, você que se identificou com esta oração que fizemos juntos, você pode levantar a sua mão aí onde você está, porque algo maravilhoso está acontecendo agora na sua vida. E eu quero te fazer mais um pedido. Se você nos der esta alegria e esta liberdade, eu queria que você que levantou a sua mão, você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Isso mesmo. Saia sem medo, porque nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso, venha, fica de frente aqui para mim. Sabe, a sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida nunca mais será a mesma. Não é um homem que está dizendo isso, é Jesus que entra na sua história, entra na sua vida e transforma a sua existência. Sabe, olha que lindo. Não existe idade, não existe sexo, existe sim Jesus, a graça que nos envolve, nos atrai. Isso, podem se aproximar mais as que chegaram depois. Isso, eu quero orar por vocês, porque sabe, nós não estamos fazendo proposta alguma de uma religião. Nós não estamos aqui para falar de uma denominação, uma placa de uma igreja. Nós estamos aqui unicamente para falar de um nome que está acima de todo nome: Jesus. Ele é o Salvador, Ele que nos reconcilia com o Pai, e Ele é que nos dá essa vida abundante. Uma vida que nós vamos passar por situações difíceis, mas vamos passar diferente, com a cabeça erguida, com o peito estufado, vencendo, porque Jesus venceu por nós. Ser vencedor não é não passar por dificuldades e problemas. Ser vencedor é passar por eles e saber que Jesus já venceu por nós, e nele nós podemos vencer também. Pai, eu oro por essas vidas preciosas e eu as abençoo em nome de Jesus. Pai, que a graça do Senhor seja transportante nessas vidas. Pai, eu declaro, Deus, vida, mas eu declaro vida abundante. Pai, eu declaro que não haverá mais condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada, definitivamente nada, pode separar essas vidas do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
não há nada que elas possam fazer ou deixar de fazer que faça com que o Senhor ame mais ou menos. O Senhor decidiu amar, e por isso elas são amadas, são pessoas amadas, são filhos amados, e porque são amados, tem vida abundante. O Pai cuida, o Pai vela, o Pai guia, o Pai protege, o Pai não deseja mal, e o Pai dá uma família, família preciosa, a família de Deus. Eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Sabe, quando eu olho para vocês, o meu coração acelera, porque eu lembro do meu dia, o dia também que eu levantei minha mão. Eu não queria outra coisa senão ir lá na frente, e eu fui, assim como vocês fizeram. E sabe, uma notícia muito boa que aquele pregador naquele dia me disse: a maior notícia é que eu tinha Jesus, e era tudo que eu precisava, é a certeza de ter Jesus, ser salvo. Mas a segunda, e tão importante também, foi que eu tinha uma família. Mas sim, nós temos uma família de carne e sangue, amém, ela é especial. Mas existe uma outra família que eu não sabia, era a família de Deus. É a família que, quando nós caímos, ela nos ajuda a levantar. É a família que Deus toma para sermos como nós. Não são pessoas diferentes, são como nós, mas estão vencendo. E porque elas não desistiram, para nós é inspiração. Por isso eu quero fazer essa proposta para vocês. Não despedir dizendo: vá em paz, Deus abençoe, siga a vida. Não, vamos juntos. A proposta é: vamos caminhar juntos. Sabe por que eu preciso de você? Você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. E essa é a proposta, sermos família de Deus, amém? Eu queria que vocês conhecessem uma parte dessa numerosa família. Ela é muito grande, uma parte dela está reunida aqui hoje. E essa família quer dar um abraço em vocês e dizer que ela pode contar com a gente. Vou contar até 3. Vocês vão se voltar para trás e receber o carinho dessa família, amém? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vocês que vieram aqui à frente, vai ter um irmão, uma irmã com cara de anjo, mas não é anjo não, é um homem, uma mulher mesmo, e vai te direcionar ali, porque nós queremos tomar nota do seu nome. Como eu falei, nós não temos esse protocolo de falar: vai, seja feliz. Não, vamos juntos, porque em Cristo não seremos apenas felizes, seremos bem-aventurados, mais que felizes, amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Então abençoe outras pessoas. Pega o link dessa mensagem, ó. Amém? Há pessoas que você conhece que precisam ouvir essa mensagem? Quem conhece uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem? Que levanta a mão. Eu quero te falar que a pessoa que mais precisava está aqui hoje. Mas a segunda que mais precisa é aquela que você vai enviar um torpedo para ela com o link da mensagem, da pregação, amém? E vai ajudar a divulgar as nossas redes sociais. Nós já somos 4K, a IBA, vamos ser 10K e assim sucessivamente. Por quê? Isso não é ostentação, é que eu sei que essa palavra vai chegar até os confins da terra e vai fazer diferença. Essa igreja foi chamada a isso, ser bênção aqui em Jerusalém, a nossa Uberlândia, mas também até os confins da terra, amém? Querido, se você está conosco, entre nós, e ainda não foi no pequeno grupo, você não sabe o que está perdendo. Pequeno grupo
é a célula. Sabe, a reunião acaba aqui, mas o culto não termina. Continua na nossa casa, depois vai para a casa dos irmãos e nós temos esse momento de repartir o pão, a mensagem, aprendendo um com o outro no pequeno grupo. Esteja no pequeno grupo, não se prive disso. Tem um aviso aqui dos jovens e adolescentes, aviso da cantina: sanduíche natural com Coca-Cola, R$8 apenas, amém? Então passa na cantina, porque todo o recurso ali está sendo para abençoar os eventos que eles participarão. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa.